Queridos, convido você a abrir a sua Bíblia. Aliás, o presbítero Anderson fez a leitura no mesmo capítulo que a gente pretende utilizar como texto base, só que não dos versículos 46 a 56. Nós vamos ler do versículo 31 ao 35. Abra sua Bíblia, Lucas 1, de 31 a 35. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele ensinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amados, feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e está diante de nós. E o desafio, Senhor, é entender o texto. O desafio, Pai, é apropriá-la à nossa vida, Senhor. Nós pedimos a tua mão sobre cada um de nós aqui. Abra o entendimento, Senhor, desses irmãos. Abre, Senhor, a minha boca para que eu fale aquilo que tu queres e não aquilo que o coração do homem planeja. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amados, as crianças cantaram, e com muito vigor, né? Parecia que tinha uns 15 aqui na frente. Né? Louvaram a Deus com bastante ênfase, com singeleza. Louvaram a Deus com coração. E a palavra de Deus nos diz que é do louvor, da boca dos pequeninos, que sai o perfeito louvor. Isso traz para nós uma expectativa de que essas crianças, aprendendo agora o caminho que devem andar, elas saberão como se deve louvar para toda a vida delas. Com relação ao texto que nós acabamos de ler, queridos, foi predito o nascimento de Jesus. E, assim como cada uma das crianças que estavam aqui, eram 8, cada uma dessas 8 crianças que aqui estavam, cada uma delas tem características de personalidade. Se a gente pegar, né, uma delas para tentar analisar, não estou falando em termos psicológicos não, mas só para a gente tentar identificar pontos, características, com certeza a gente vai encontrar várias, né? Algumas são inibidas, outras são mais espontâneas. Umas têm medo de cantar, de se expor em público, né? Outras não têm isso. Mas cada uma delas tem características próprias. Assim como eu e você também temos. E o ponto que eu quero abordar aqui, aliás, são alguns pontos que a gente vai abordar aqui, são características singulares da pessoa de Jesus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 31. Versículo 31 nos diz assim: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O versículo 31, ele é o Salvador do seu povo. O seu nome será Jesus, pois ele será o Salvador do seu povo. Abra sua Bíblia lá em Mateus 1, 21. Abra lá.
E eu vou pedir a ajuda de algum irmão para ler Mateus 1:21. Qualquer irmão que abrir, pode ler. Mateus 1:21. O que a palavra de Deus nos diz? O primeiro ponto, obrigado, Carla. O primeiro ponto, ele é o Salvador do seu povo. Jesus é o mesmo nome de Josué. É o mesmo nome. Aquele que introduziu o povo de Israel na terra prometida. Jesus tem esse nome. E o que significa Jesus? O que significa isso? Significa dizer que Javé é a salvação. Esse é o significado do nome Jesus. O segundo ponto, ele é incomparavelmente grande. Vamos voltar a atenção ao texto. Voltando ao texto, versículo 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Este será grande. Ele é incomparavelmente grande. João Batista, queridos, que veio antes de Jesus, João Batista era primo de Jesus. João Batista seria grande diante do Senhor, mas Jesus é grande de forma incomparável, pois ele é o próprio Deus feito carne. Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial. Não é um pedacinho de Deus que desceu. Desceu Deus inteiro. É o mesmo Deus. Não é um extrato de Deus que desceu à terra. Coigual. Não é uma réplica de Deus feita em algum material meia boca, em termos de qualidade. Ele é consubstancial. Então, amados, nele habitou toda a plenitude da divindade. E é por isso que ele é incomparavelmente grande. Vamos voltar aqui ainda no versículo 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é o Filho do Altíssimo. Não há nenhuma dúvida, as Escrituras nos revelam isso. Não há nenhuma dúvida de que ele é Filho de Deus. Mas a gente sabe que a história nos mostrou algo diferente, porque ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Ainda sendo filho do Altíssimo Deus, os judeus não deram conta de que ele era o Filho de Deus. Acharam que que era uma outra pessoa, que era até um profeta, mas que não era o Filho de Deus. Afinal de contas, um filho de Deus não nasce numa manjedoura, não nasce num curral, como as crianças cantaram aqui. Filho de Deus, a palavra diz que este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Qual foi o trono que Jesus teve aqui na terra? Qual foi a poltrona que foi preparada para ele? Ele não teve. Pois o reino dele é espiritual. Os judeus queriam alguém que fosse grande, que fosse muito poderoso, fazendo sinais e prodígios. Alguém que triunfasse sobre todas as batalhas militares. Os judeus não estavam preparados para um reino espiritual. Mais uma característica, essa é a quarta característica singular de Jesus Cristo. Ele é rei eterno.
E isso a gente pode ver no versículo 33. Volte lá, volte a sua atenção ao versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Humanamente dizendo, você consegue entender um rei, cujo reinado não terá fim? Se a vida terrena é finita? Isso deu um nó na cabeça dos judeus. Como é que pode? Uma pessoa não vai viver eternamente, mas o reino dele não vai ter fim. Como? Como é que isso pode acontecer? Então, os judeus acharam que isso era um embuste, que isso era uma história para boi dormir. Eles não conseguiam compreender, com a mesma clareza que as crianças conseguem compreender, que Jesus é rei. Você acha que criança em tenra idade consegue cantar alguma coisa que ela não acredite que seja verdade? Para criança, por isso que criança acredita em fábula, né? Ela acha que aquilo ali é verdadeiro. Não é historinha para dormir. Ela acha que aquilo é verdade. Então, com a mesma singeleza de coração que as crianças cantaram aqui, é com essa mesma singeleza de coração que nós devemos entender que Ele é Rei eterno. O Filho de Maria não é apenas o Filho do Altíssimo, mas é também o Rei, cujo reinado é eterno e não tem fim. O seu reino não é terreno ou político. Os judeus queriam um reinado político. Os judeus queriam um reinado militar, de glórias militares, de conquistas. Os judeus não queriam saber de reino espiritual. E a gente também pode ver, esse reino é de justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vou pedir ajuda de mais algum irmão para abrir em Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Quem abrir, pode ler. Leia em voz alta, por favor. Obrigado, Adilson. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. A paz, ela é fruto da justiça, mas não da justiça social, não da justiça humana. A paz é fruto da justiça divina. Por isso que é tão difícil ao mundo ter paz. Porque o homem não consegue entender que a paz que gera, que frutifica na justiça, não consegue entender que essa paz, ela precisa advir, ela precisa ser fincada, ela tem que estar com os seus alicerces na justiça divina. E o homem pecador, o homem totalmente decaído, o homem totalmente depravado, não consegue entender que a paz só pode vir da justiça divina. Por isso que esses acordos de paz que são costurados mundo afora, muitos com a intervenção da ONU, nenhum deles funciona. Nenhum deles funciona. O máximo que você tem é uma ausência de guerra, mas não quer dizer que haja a presença da paz. Quando você ouve falar na televisão em cessar fogo entre Israel e entre não sei quem, entre o Iraque e sei lá quem, quando você ouve falar nisso, você tem uma certeza: quantas horas ou quantos dias isso vai durar. Você tem a certeza de que não é duradouro, que isso não vai ser para sempre. Mas a palavra de Deus nos diz que o seu reino, ele é eterno. Mais uma característica, irmãos, ele é santo em seu ser. Vamos lá para o versículo 35.
versículo 35. Deixa eu catar aqui. Eu acho que eu estou precisando de um óculos mais forte. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Espera aí, eu acho que não é esse, não. Esse foi o 35? 32. Tá, coisa está complicada aqui. 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele é o único ser humano que entrou no mundo sem herdar o pecado original. Ele é semente da mulher, mas não semente do homem. Lá em Gênesis 3,15, quem pode abrir e ler? Gênesis 3,15. Essa palavra vai nos dar a chave para o entendimento desse texto. Quem abrir pode ler. Gênesis 3,15. Há uma inimizade prevista aí entre a serpente e a mulher. Então, amados, o que nós precisamos para entender, ele é o único ser humano que entrou no mundo sem herdar o pecado original. Com nenhum outro aconteceu isso. Ele é semente da mulher, é essencialmente santo, pois não herdou o pecado da raça humana, nem cometeu pecado algum enquanto ele viveu. Ele não compartilhou da natureza humana pecaminosa. Ele não conheceu o pecado. Ele não cometeu o pecado. Ele não existe para o pecado. E o pecado não existe para ele. Ele não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5, 21. Abra sua Bíblia lá. 2 Coríntios 5, 21. Quem achar pode ler. Obrigado, Carla. 1 Pedro 2, 22. Vai lá para o finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 2, 22. Se você não sabe onde fica 1 Pedro, abre em Apocalipse e anda umas páginas para trás. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua vida. Ele não cometeu pecado algum. Vejam, queridos, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito bem depois que Jesus nasceu. Ele foi escrito bem depois. Mas Paulo foi um apóstolo que escreveu para os coríntios, para os cristãos que residiam em Coríntio. Também Paulo foi o 13º apóstolo, né? Substituindo Judas. E foi mais tardio ainda. Como é que essas coisas... Naquela época não existia o WhatsApp. Naquela época não tinha Telegram. Como é que essas coisas poderiam ter sido comunicadas a quem escreveu isso antes? Como é que a natureza de Jesus poderia ter sido detalhada para Maria se não fosse de forma sobrenatural? A última das 6 características que a gente está abordando aqui, das características singulares de Jesus, ele é gerado pelo Espírito Santo.
A concepção de Jesus foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Maria não deitou com homem algum. Maria, quando engravidou de José, vocês lembram o que José estava confuso. Qualquer um de nós aqui estaria tão confuso quanto, ou já teria dado no pé, já teria abandonado Maria. Se coloca no lugar de José. José havia desposado Maria. Então, o desposamento acontecia bem antes do casamento. Maria já estava prometida para José. Então, havia um noivado já anterior. E aí, de repente, Maria aparece grávida. Como é que você acha que ficou a cabeça de José? José ficou em paz? Assim que ele soube que Maria... Pense bem. Se fosse no século XXI, como seria? Qualquer um de nós aqui teria dito, olha, comeu a sobremesa antes do jantar. Mas não foi o caso. Jesus, ele foi gerado de forma sobrenatural. Vamos voltar lá no versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo, o ente sem pecado, o ente escolhido para ser o Salvador. Javé. Javé significa o quê? Vamos lá, pessoal de memória curta. O que significa Javé? Jesus é? Jeová é? É o quê? É a saída para o cheque especial? Não, queridos. Jesus, Jeová, é salvação. O ente santo. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Os que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, a essas pessoas, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas nós somos filhos adotivos de Deus. O único filho legítimo que Deus teve foi Jesus. A concepção de Maria, a concepção de Jesus, como diz 1 Pedro 2,22, nele não existe pecado. Não é o resultado de uma relação sexual entre José e Maria. O Espírito Santo desceu sobre Maria, o poder do Altíssimo a envolveu com a sua sombra. Por isso Jesus foi chamado Filho de Deus. Seu corpo foi preparado para ele. O corpo daquele bebê foi preparado para o ser santo. E foi preparado por quem? Vamos ler lá em Hebreus 10:5. Abra sua Bíblia lá, Hebreus 10:5. Quem achar pode ler. Obrigado, minha irmã. Queridos, 6 características singulares da persona Jesus. Ele é salvador do seu povo, como está no versículo 31. Ele é incomparavelmente grande, como nós lemos no versículo 32. Ele é o Filho do Altíssimo, ainda no versículo 32. Ele é o Rei Eterno, parte no versículo 32 e parte no 33, ele é santo em seu ser e ele é gerado pelo Espírito Santo. Então ele não conheceu o pecado.
Queridos, essas 6 características, existem várias outras, mas essas são as 6 características singulares, ou seja, você não encontra isso em nenhum outro ser que já nasceu, ou que esteja nascendo nesse momento, ou que virá a nascer nessa terra. São características singulares que você só encontra em Jesus. Só encontra em Javé é salvação. Se você não sabia, se você que está aqui hoje, ou nos assiste, não sabia dessas 6 características singulares, agora você conhece essas 6 características singulares de Jesus. E o desafio é apropriar essas 6 características singulares desse ser único à sua vida. O que você vai fazer agora diante do fato de que Ele é o Salvador do seu povo? O que você vai fazer agora que você sabe que Ele é incomparavelmente grande? E nós não estamos falando de grandeza material. O que você vai fazer com essa afirmativa? Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é o Rei Eterno. Ele é santo em seu ser, ele é gerado pelo Espírito Santo. Vejam a gravidade que isso representa para todos nós nesse momento. Percebam que, diante de declarações tão enfáticas, incontestáveis, não tem como refutar nada disso. A ciência já tentou fazer isso. Diante dessas 6 características singulares, o que eu e você vamos fazer doravante? Está diante de nós 6 características que nenhum outro ser humano teve e jamais terá. Diante de nós, 6, eu não encontro outra palavra. O nascimento de Jesus foi algo tão extraordinário que o mesmo anjo Gabriel, que há 6 meses antes de aparecer a Maria, ele havia aparecido a Zacarias, na Judéia, esse mesmo anjo Gabriel é enviado por Deus e Maria, por Deus a Maria, em Nazaré, na Galileia. Uma coisa é a Judéia, outra coisa é a Galileia. São cidades distintas. Esse anjo que assiste diante de Deus, ele é mensageiro de Deus para comunicar o evento mais auspicioso e esperado da história, o nascimento do Messias, o Salvador do mundo. O anjo Gabriel detalha para Maria, nessa passagem que a gente acabou de estudar, em Lucas 1, de 31 a 35, ele detalha para Maria as características singulares do filho que ela teria. Há inclusive uma música muito bonita que o coral da igreja já cantou alguns anos atrás. Maria pode ver que esse seu bebê salvará o mundo. Maria pode ver que esse seu bebê será a salvação, trará a salvação. Agora que nós sabemos, que estamos cientes desses fatos, dessas 6 características, uma coisa é você saber que Jesus nasceu. Uma coisa é você saber que Jesus esteve aqui. Outra coisa é você reconhecer 6 características que não são encontradas em nenhum outro ser humano, em nenhum tempo da história, e jamais será repetida. O que eu e você vamos fazer diante dessas 6 características singulares de Jesus? Eu só vejo uma resposta: render-se a Ele. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor,
Tu enviaste o teu Filho, Senhor, o teu Filho Jesus, tão pleno, tão perfeito, Senhor. E nós acabamos de ver no texto da tua palavra, Senhor, que ele veio com pelo menos essas 6 características únicas, encontradas somente nele, em todo tempo, em todo o mundo. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes a entender a gravidade que isso representa para toda a criatura. Porque diante de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Senhor, nos ajude a entender isso a tempo. Nos ajude, Senhor, a entender que nós precisamos de Jesus, porque só Ele é salvação. O nome de Jesus, Javé, é salvação. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Senhor, se algum irmão aqui, ou que nos assista pela internet, entendeu nesse momento, Senhor, que o mesmo Jesus que foi cantado aqui pelas crianças de forma tão singela, Senhor, de forma tão verdadeira por elas, esse mesmo Jesus está batendo a porta, esse mesmo Jesus quer entrar, quer fazer uma faxina no coração, como a gente ensina as crianças quando elas são bem pequenininhas. A casa está bagunçada, está suja, Jesus entra, faz uma faxina, arruma tudo, deixa perfumada, bonita, cheirosa, para o teu Espírito Santo poder morar. Porque onde há o teu Espírito não há bagunça, não há desordem. Onde há o teu Espírito, a luz, a clareza, a ordem. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de lermos a Tua Palavra, pela liberdade que temos em nosso país de abrir a Tua Palavra, Senhor, e ler, e ver nela, Senhor, que o Teu Filho Jesus, perfeito, Ele veio para me salvar e salvar a cada um que nele crê. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Aproprie, Senhor, a palavra, Tua palavra aos nossos corações, porque nós sabemos que a Tua palavra não voltará vazia para Ti, Senhor, mas cumprirá aquilo que lhe apraz. Muito obrigado, Pai. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.